Alô, alô! Salve, salve, galera! Ouvintes da nossa querida Rádio Lean, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos, meu povo, sejam bem-vindos, minha pova. Maravilha, estamos online aqui para mais um episódio da nossa rádio de hoje, né? Trazendo um tema aí super importante para a galera. Vamos ver aqui, ó. Aqui já está me dizendo que estou ao vivo no YouTube, beleza? Maravilha. Vamos colocar aqui o nosso bate-papo aqui para a galera. Olá, dona Cleide! Tudo bem? Boa noite. Seja super bem-vinda. Ó, me confirmem aí se o som tá legal, tá bom, gente? Eu tô fazendo aqui aquele último ajuste básico, né? Tô vendo a Virgínia ali também. Perfeito. E agora, vamos entrar também lá no Instagram, né? Porque você sabe como é que é a vida de professor, né, gente? Professor e influencer, né? Que vive do mundo digital, a gente tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Maravilha. Ó, galerinha, então eu tô entrando lá no Instagram também, né? Às vezes a galera curte mais assistir por lá. Beleza? Vamos entrar aqui, verificando a conexão. Mas aqui pelo YouTube, a qualidade da transmissão é bem melhor, tá? A gente vai ter algumas telas, vamos ter alguma coisa aqui. Pelo YouTube fica bem mais bacana. Valeu? Vamos ver, tô vendo o Micael também, chegando na área aí, perfeito. Lá no Instagram também estamos ao vivo, maravilha. Então a gente pode começar. Queria dar aqui muito boa noite para você. Se você não me conhece, o meu nome é Wilson Fogaça e eu te ajudo a ser um ninja da melhoria contínua e com isso abrir as portas para uma carreira de alto nível, beleza? Tô vendo a galera no Instagram que tá chegando lá, a Lid tá lá, o Divonei tá lá, a Marcelinha tá lá, perfeito, e aqui no YouTube estamos nós, maravilha. Gente, separamos um tema super especial para a gente conversar hoje à noite, hein? Na live da semana passada, se vocês assistiram, né, os alunos que assistiram com a gente na semana passada, a gente falou sobre o segredo para você trazer o seu chefe para o jogo. Lembram disso? Né? É algo que todos os alunos eles pedem a nossa ajuda, assim, viu se meu Deus, meu chefe não me apoia, viu se meu Deus, meu chefe não está comigo, eu preciso de apoio da alta direção aqui nas nossas iniciativas de melhoria contínua, legal? A gente sempre precisa, perfeito. E daí eu fiz uma live sobre isso, né? Onde a gente falou ali vários pontos importantes para o seu chefe te apoiar, como é que você traz ele para o jogo, maravilha. E aí hoje nós vamos falar também sobre o mesmo tema, certo? Como é que a gente traz as pessoas para trabalhar com a gente, legal? Tô vendo aqui a galera do Insta, ó, lá no YouTube é melhor, tá bom? Porque tem slides que eu tô passando lá pra galera. Então se você quiser correr pro YouTube, corra lá que você tem uma experiência melhor audiovisual, legal? E aí hoje nós vamos falar, galera, das equipes, que também é algo super importante. O fato de não ter a equipe trabalhando com a gente é a segunda maior queixa dos nossos alunos. Sabiam disso? A gente tem lá as pesquisas, né, que nós fazemos com os alunos, a gente pergunta o que está acontecendo, o que está dando certo, o que está dando errado, e a galera fala isso, ó, tá? Então, eu escolhi esse tema de hoje, né, que nós chamamos ali de 3 formas, deixa eu ajeitar o bumbum aqui, nós chamamos de 3 formas para você poder engajar as pessoas, para trazer as pessoas para o time de projeto. Galera, e na verdade são várias formas, para ser mais exato, tá? Até eu estou projetando aqui para a galera, porque são várias formas de fazer isso, tá bom? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho como é que essas coisas funcionam, certo? Como é que a banda toca. Primeira coisa, galera, a gente precisa pensar uma coisa aqui, tá? O que nos move? Pensa comigo, nós como seres humanos, legal? O que move a gente para a gente fazer as coisas? Nós somos movidos por interesse, a gente falou isso semana passada. Mas como é que as coisas funcionam assim para a gente? Como que a gente faz essa promoção? Como que a gente faz essas conexões? Como que a gente organiza tudo isso? Enfim, o que faz com que a gente resolva agir, fazer alguma coisa?
Então, nós temos que lembrar que a gente tem como se fosse uma tríade, que é a forma com a qual a gente pensa, certo? Tem uma tríade para isso. Maravilha. Essa tríade, ela tem 3 faces, certo? Do nosso cérebro. Todo mundo sabe que o cérebro tem um lado da emoção, um lado da razão, isso é normal. Mas pensa o seguinte, a gente tem uma tríade do nosso cérebro que é o pensar, ou seja, a forma com a qual a gente pensa, a forma com a qual a gente olha o mundo, a forma com a qual a gente pensa em coisas diferentes, como a gente entende, como a gente interpreta os sinais do mundo. Aí nós temos o sentir, a parte 2 é o sentir. Ou seja, como que eu me sinto com relação àquilo que eu estou percebendo do meio ambiente. Né? E meio ambiente é o ambiente que nós estamos inseridos, certo? E, por fim, eu tenho o pilar do agir. Legal? Então, a gente pensa em alguma coisa, a gente sente algo com aquilo que a gente pensou, com aquilo que a gente viu, e, no final, a gente vai tomar uma ação. Eu irei agir baseado naquele input, aquilo que a gente sentiu, certo? Então, essa é a essência do comportamento humano, né, da psique humana. Legal. E aí, junto com isso, agora que a gente entendeu como que nós funcionamos, a gente tem que pensar o seguinte. A gente tem que pensar que existem 5 desafios das equipes de projeto, certo? E isso vale, assim, gente, para qualquer equipe, tá? De qualquer projeto diferente. Independente se é um projeto que você vai fazer, um projeto Lean, se é um projeto Six Sigma, sabe? Independente do jeito do projeto que você vai fazer, as equipes têm esses 5 desafios. Legal? Que a gente começa lá de baixo, da nossa base da pirâmide, que a gente chama do desafio de confiança, da gente ter a confiança das pessoas. O desafio de superar conflitos. Aí em cima nós temos ali o comprometimento, que também é algo bem desafiador, certo? E ainda a gente continua seguindo ali com responsabilidade e lá no final são resultados. Legal? Mas eu queria que você pensasse numa coisa. Nessa pirâmide, ela faz a gente refletir no seguinte sentido, que resultados são as últimas preocupações que a gente deveria ter como desafio de equipe, de projeto. Ou seja, as coisas deveriam convergir para que naturalmente a gente tivesse um resultado. Mas na verdade não é isso que acontece. E o segredo está aqui. Para você poder ter o resultado lá em cima da sua equipe de alto desempenho, do seu time de projeto, você precisa trabalhar na base da pirâmide, certo? Que é isso que a gente vai tratar aqui hoje na live, nessa live aqui, certo? Poderíamos falar sobre todos os pilares aqui, sobre todos os andares aqui da nossa pirâmide, mas aqui a gente vai falar sobre conflito e confiança, porque isso é a base. Sem isso você não consegue chegar lá. A sua equipe não anda com você no teu projeto de melhoria quando ele não sente confiança em você e quando você não tem capacidade para administrar conflitos. É exatamente isso que acontece. Então, olha só, como é que a banda toca aqui para a gente poder fazer a nossa analogia? Maravilha. Temos que mudar o mindset como líderes, certo? Se nós queremos fazer algo diferente, queremos promover a mudança, queremos trazer essa galera aqui para trabalhar com a gente precisa mudar o mindset, galera. A gente precisa fazer alguma coisa diferente. Não dá mais para trabalhar da mesma forma que que a gente vinha trabalhando até então. Ainda mais hoje em dia, né? Nesse dia a dia maluco que a gente tem, com um monte de coisa acontecendo, um monte de problema, um monte de coisa para a gente fazer ao mesmo tempo. Não rola mais, não dá mais para fazer isso aí. Legal. Então, como é que a gente pode começar a caminhar isso aqui? Uma reflexão que é bem importante a gente fazer, tá? A gente sempre está acostumado a pensar assim, em termos de gestão, né? Fala assim, tá bom, eu sou gestor, eu sou líder, eu sou gestor. Gente, só que tem uma coisa. Hoje em dia, por incrível que pareça, não dá mais para ser gestor. Você fala assim, nossa, viu, você tá maluco, cara, como que não dá mais para ser gestor? Ó, a gente tem que mudar isso aqui. Eu tenho que sair de uma condição de gestão
onde eu fico muito pautado ali em planejamento, por exemplo, em querer planejar, em querer organizar, querer pensar em tudo, para criação de visão da minha equipe. Qual é a visão que a equipe de projeto tem sobre isso? Eles participam disso? Eles enxergam tudo isso aí ou não? Como é que é a visão que eles têm? Eles enxergam todo? Enxergam micro? Enxergam macro? Sair de uma posição de gestão, de alocação de pessoas e de recursos, certo? Estou alocando pessoas, estou alocando recursos, estou controlando as coisas, para uma posição de alinhamento das pessoas. Olha como tudo isso aí muda, hein, galera? Totalmente, né? Uma coisa é você ir lá, pensar, deixar os seus recursos alinhados, alocados nas suas tarefas, nas suas funções, no seu calendário, tudo isso. Outra coisa é a visão de alinhamento com essas pessoas. Até que ponto elas estão verdadeiramente alinhadas com você? E aí a gente tem que também mudar aquele mindset de gestão clássica, gestão antiga, de controle, solução de problemas, para uma visão totalmente diferenciada de motivação e inspiração, certo? Então, veja como as coisas, elas têm que mudar, tem que acontecer de uma forma totalmente diferente. Aquele modelo clássico de gestão, galera, não rola mais, não dá mais certo. Então, quando a gente fala assim, como atrair essas pessoas para trabalhar com a gente, como engajar, como promover, e as pessoas, viu, esse time do projeto não me atende e tal. Esse slide aqui tem que ser a tua vida. A galera do Instagram não está vendo, né? A gente está lá no YouTube projetando alguns slides. Esse slide aqui é a tua vida. Então você precisa fazer essa reflexão, se você é o gestor clássico ou se você é o líder que as pessoas precisam para começar a trabalhar naquela pirâmide do desafio das equipes de alto desempenho e de projetos. E o que um bom líder faz? Então, né, Wilson? Beleza, a gente está falando de liderança, de projetos, tudo. O que um bom líder faz? Como é que a gente faz isso? Primeiro ponto, galera. O líder, ele se envolve verdadeiramente naquilo que faz sentido para o outro. E aí ele consegue trazer um consenso comum sobre aquilo que faz sentido para a equipe como um todo. Ele traz um alinhamento da equipe como um todo. Faz com que todas as pessoas tenham o mesmo sentido, a mesma visão, a mesma percepção. Gente, eu já fui em caso de consultoria, já fui ajudar alunos que a gente estava tentando rodar projeto Lean, projeto Six Sigma. As pessoas não sabiam o que elas tinham que fazer. Ou o que é pior, hein? Elas não sabiam o porquê elas estavam fazendo uma determinada atividade. Até esses dias eu soltei um videozinho nas redes sociais, como a headline que tinha dele lá era "Faz aí", né? Aquele bom jeito lá, "Te vira aí, meu nego, faz aí, dá teus pulos, te vira aí". Então, a partir do momento em que as pessoas não têm o contexto, que as coisas não fazem sentido para elas não vão ter um bom desempenho. Elas vão fazer só por fazer. Então, o verdadeiro líder é esse cara aqui, que ele se entende com aquilo que faz sentido e as pessoas têm aquela visão do que realmente está acontecendo. Qual que é a leitura que a gente tem agora? É mais ou menos como lá na abordagem do A3. A galera que já fez aula de A3 com a gente viu isso, certo? Uma das grandes perguntas, dentre as 5 perguntas mágicas que a gente faz quando a gente trabalha com A3, uma das perguntas é essa aqui. O que realmente está acontecendo? Qual é o diagnóstico? O que está pegando aqui com a gente? Então, o verdadeiro líder de projetos, o cara traz esse envolvimento para a sua equipe, certo? Isso faz sentido para todo mundo. E todo mundo entende o que realmente está acontecendo. E aí, o verdadeiro líder, ele vai fornecer uma direção clara, um senso de direção e de propósito com uma visão estimulante. Esse cara tem que ter energia. Esse cara tem que ter uma visão de futuro, certo? Eu quero chegar lá. Tem que ser algo estimulante. Tem que ser algo que a gente vai buscar, certo? Algo que vale a pena brigar por aquilo. A gente falou disso semana passada, hein? Lá naquelas metas lá do seu chefe, lembra? Que um dos segredos para você conseguir trazer o apoio do seu chefe é você trabalhar com as metas certas. Lembra disso, galera, que a gente falou?
Então, a partir do momento que você trabalha com as metas que não são suficientemente agressivas, seu chefe vai falar, o molho saiu mais caro do que o peixe, cara, não vale a pena esse negócio aqui para mim, não. Então, é aqui a mesma coisa, certo? Esse senso de desafio para as pessoas, esse senso de vamos para a guerra, vamos trabalhar, vamos fazer, é isso que o verdadeiro líder ele vai trazer. E junto com isso, ele vai trazer aquele sentimento, tá bom, mas para que nós estamos aqui? O que a gente está buscando? É propósito, novamente. Então, quando a gente levanta da cama para ir trabalhar, gente, tá? A gente tem que ter um propósito. Pode ver, se você não tem, se você que está me ouvindo, ó, tem um monte de aluno Green Belt, um monte de aluno Black Belt aqui, ó. O Jorjão tá chegando na área ali agora, grande Jorjão. Todas as vezes em que a gente vai trabalhar ou vai fazer alguma coisa sem propósito, sem saber por quê, nós ficamos desconfortáveis. Não é assim que acontece? A gente não fica meio assim, tipo, cara, por que eu vou fazer isso? Trabalhar sábado, trabalhar domingo, coletar dado, fazer MSA, né? O meu senhor amado da última aula que a galera trouxe. Então a gente precisa contextualizar, galera, certo? Essa é a diferença do líder. Para que nós estamos aqui? Qual é o propósito? Quais são as ordens de marcha que a gente quer? E aí, junto com isso, os líderes, eles têm que trazer os valores sobre o significado e a natureza do seu projeto, certo? O que são valores? Valor é aquilo que a gente acredita. Valor é aquilo que a gente luta, aquilo que a gente apoia, aquilo que a gente vai para cima, não é isso? Quem está me ouvindo que tem filho pequeno, por exemplo, né? Quais são os valores que você passa para o seu filho pequeno? Pô, você passa para ele, olha, você tem que ser uma boa pessoa, né? Você não pode roubar, você não pode matar, sei lá, você tem que ser cristão, você tem que ser estudioso. São valores que nós incorporamos e que nós passamos isso para os nossos filhos, é aquilo que a gente acredita, certo? E aí, como que a gente passa esses valores para a nossa equipe? Novamente, a equipe está contextualizada, ela sabe o que está acontecendo, né? Então, o que a equipe apoia? Quando a gente faz aquela leitura de cliente interno, né, galera, que é bem comum a gente fazer nas empresas, a gente precisa disso. Quando a gente faz essa visão de cliente interno, a gente realmente acredita nisso que a gente quer? A gente acredita na entrega que a gente quer? A gente acredita na nossa capacidade? Como que a gente faz isso? Então, isso é valores. Isso é o significado dos valores sobre a natureza do projeto, independente do projeto que você está fazendo. Serve para qualquer um, serve para qualquer tipo de projeto, certo? Então, por isso que lá no Lean Management, ou no Lean Thinking, no Lean Manufacturing, como você quiser chamar, o maior valor do Lean é a entrega para o cliente. O cliente está sempre em primeiro lugar, não é isso que acontece? Então, isso é valor, e é por isso que a gente traz para cá. Uma dica legal para você entender é que a gente sempre compra algo, né, que a gente participa. Ou melhor, quanto mais a gente participa da construção de algo, maior é a chance da gente comprar essa ideia, comprar alguma coisa, certo? Então, quando a gente opina, quando a gente critica, quando a gente debate, quando a gente conversa, quando a gente tem um entendimento, é mais fácil o nosso cérebro a gente fazer essa compra, essa aquisição, essa assimilação. Então, entendendo assim que as pessoas compram algo quando elas participam mais ativamente da construção, ajuda a gente também a gerenciar melhor o processo de mudança, de participação. E a gente tira as pessoas daquela condição de coadjuvante para atores principais. Legal? Uma pergunta importante sobre isso, né? Será que a gente tem as pessoas certas nos lugares certos? Me digam aí, pensa aí, vocês que estão aí tentando fazer projetos, enquanto isso eu vou tomar minha água aqui, enquanto vocês fazem essa reflexão, tá? Soltei uma pergunta bomba lá no YouTube pra galera lá. Você tem as pessoas certas nos lugares certos, lá no seu projeto? Faz sentido? Será? O que vocês acham? Olha lá, ó. Gostaram da canequinha do Black Belt? Ó? Já chegaram de vocês aí ou não? Tá chegando, hein? A gente já mandou aí um monte no correio, ó. Tá? Galera do Black aí já vai começar a receber as canequinhas. Tá chegando pra moçada aí. Gente, isso é algo assim, ó, tão
elementar e já vira até chavão popular, né? Ter as pessoas certas nos lugares certos. Galera, é aqui que está o segredo do sucesso. Legal? Não tanto assim, claro, aliás, não é não tanto, né? Com certeza, mas normalmente a gente pensa assim, eu gestor, eu gerente de projeto, eu tenho que ter as pessoas certas nos lugares certos. Mas a grande questão é a seguinte, será que essas pessoas querem estar lá? Será que faz sentido para elas estar lá? Será que elas têm essa vontade? Será que elas têm essa determinação? Porque todas as vezes que você não tem as pessoas certas nos lugares certos, você tem dor de cabeça. Você tem problema, você tem atrasos. É difícil você promover a motivação para essa galera vir trabalhar com você, para a galera estar junto, estar ali. Então a gente precisa entender o conceito que tem por trás disso. Na maioria das vezes, quando a gente fala em pessoas certas nos lugares certos, a gente olha mais as habilidades técnicas, certo? Então eu vou pegar aqui o Mikhail, que está com a gente. Pô, o Mikhail é um cara fera em finanças, então eu trago ele para o projeto para a área de finanças. A Virgínia é uma pessoa fera em produção, então a Virgínia vai lá em pessoal de produção. Mas dificilmente a gente avalia as soft skills, as competências comportamentais, as habilidades comportamentais da pessoa. E é isso que faz a diferença. A gente vai falar disso um pouquinho de novo, mais para frente. No sentido de promover a mudança, de criar um elo de confiança, de relacionamento. Então você pode ter a melhor pessoa mais técnica do mundo, aquele ninja naquele assunto, mas que, por exemplo, ele não tem um bom relacionamento interpessoal. Isso pode acontecer. E aí não tem como mesmo você trazer esse cara para você. Dificilmente ele vai te apoiar, vai comprar a tua ideia, vai aceitar uma crítica, né, um feedback, ali, às vezes um pouco mais pesado, do gerente de projetos. Então você tem que ter essa leitura, certo? Uma forma, então, de você fazer com que as pessoas apoiem o teu projeto de melhoria, certo? É garantir que você tenha as pessoas certas nos lugares certos e você trata todo mundo igual. Existe um sentimento de homogeneidade na equipe. Um sentimento de transparência, um sentimento que não tem ninguém que é o preferido do chefe, ninguém é o melhor do que o chefe, está todo mundo junto na mesma onda. Isso é super importante. Quando a equipe tem essa percepção que as pessoas certas estão nos lugares certos, fazendo o seu papel, e que todo mundo tem o mesmo tratamento, sem nenhum favoritismo, aí você pode falar verdadeiramente que você tem as pessoas certas nos lugares certos. Caso contrário, você não pode falar isso. Às vezes você acha que tem, mas não tem. Você acha que tem. E essa é uma reflexão importante que a gente tem que fazer como líderes. Porque é isso que vai ditar também o sucesso ou o fracasso do projeto. Legal. Uma dica de ninja número 1, né? Ó, trazendo aqui pra galera, jogada de ninja número 1, certo? Uma forma de você também ganhar o apoio da galera é você quebrar o problema em partes menores, tá? E é importante você quebrar o problema em partes menores. Vou dar 3 motivos pelos quais você deve fazer isso, certo? Primeiro, porque quebrando em partes menores, você consegue ter uma melhor administração daquilo que está acontecendo. E aí você tem uma entrega mais rápida, certo? Você resolve um problema menor, bem diferentemente, um tempo diferente de um problema muito grande. Segundo, que sobram mais problemas para você dividir com a equipe, e aí a gente está falando em termos de empoderamento, certo? Dividir responsabilidades, dar desafios para cada membro da equipe. E o terceiro, que isso vai te permitir começar a ter um senso de entrega do seu projeto, um senso de realização. Então, por isso que eu coloquei até esse slide aqui, ó, que é a hora de fatiar o boi, certo? Vamos fatiar o boi. Corta lá o acém, corta a costela, corta a ponta da agulha, corta a paleta. Começa com um, começa com outro. Então, se você quiser comer o boi inteiro, cara, vou fazer um projeto de 6 meses, 7 meses, a chance das pessoas te apoiarem na sua ideia, ela diminui. Porque a pessoa vai olhar assim, cara, mas a gente tem que fazer tudo isso lá na frente para ter o resultado. Então, quando você quebra o problema em partes menores,
você quebra em entregas mais rápidas, a gente pode chamar de quick wins, ou tem um termo muito legal que são chamados de entregas marginais também. Você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, você tem uma equipe engajada, trabalhando, todo mundo, né, produzindo para a mesma linha, com o mesmo norte verdadeiro, e à medida em que você vai resolvendo os problemas, que você vai tendo as suas entregas, isso gera um senso de realização para as pessoas. E o time de projeto olha, cara, tá funcionando, é assim mesmo, tá rolando, tá dando certo, então faz sentido a gente continuar com isso, faz sentido a gente ter o esforço e ter a entrega. Né? Se até agora a gente fez isso, economizou, sei lá, 50 mil reais, pô, imagina no final do projeto que a gente vai economizar lá 700 mil reais. Então isso traz um ânimo para as pessoas que trabalham com você, certo? Traz uma acreditação, uma adesão maior ali para o teu projeto, certo? Faz sentido isso para vocês, galera? Pensa nisso, né? Nessa quebra. Eu falo isso nos coaches de projeto com os nossos alunos. Quando a gente percebe que o projeto está muito longo, está muito complexo, a gente vai lá e tenta quebrar ele em pedaços menores. E é sempre melhor fazer isso aqui. Legal? Então, hora de fatiar o boi. E aí, com isso, tá lá, ó, celebrar os pequenos sucessos. A gente tem mania, como gestor, né, e como líderes, de querer comemorar os grandes feitos, certo? Nossa, deu um monte de dinheiro, trouxe um monte de economia, e a gente vai e comemora aquilo. Mas aí a gente mata o princípio da melhoria contínua, que é o quê? É você comemorar os pequenos passos, comemorar os pequenos avanços. Melhoria contínua é isso, certo? É a somatória de muitos pequenos passos que vão resultar em algo maior, em algo grande. Então, se você não tem essa visão de tartaruguinha, todos os dias você está fazendo um pouquinho, todos os dias você está melhorando, todos os dias você está desenvolvendo, e no final do mês isso vai resultar em algo maior, e você não comemora isso, você não divide isso com a equipe, você só está interessado nas vacas gordas, certo? Você mata a motivação das pessoas. Porque é algo que a gente tem que lembrar também, né? Que ninguém motiva ninguém. O líder não motiva ninguém. Motivação é algo interno. Mas o líder desmotiva muito facilmente. Olha isso, hein? Então a gente tem que tomar esse tipo de cuidado, certo? A parte de celebrar as pequenas conquistas tem que estar on top disso aí. Todos os dias a gente tem que fazer. A cada avanço a gente tem que fazer do nosso projeto. Jogada de ninja número 2, galera. Olha aí, hein? Número 2. Clareza é o segredo. Também, super importante. Então, uma das outras formas, né? Nós estamos trazendo várias dicas, várias formas para você trazer as pessoas para te apoiar no seu projeto. Uma das principais é a clareza. Todas as vezes em que as coisas não estão claras, que as metas são ambíguas, que a entrega do projeto é ambíguo, cada um entende uma coisa, um pensa que é um, outro pensa que é outro, né? Aquela rádio peão que a gente fala, todas as vezes que você tem dúvidas e ambiguidades, cara, você afugenta as pessoas. É impressionante. Parece o diabo fugindo da cruz. E isso você não quer, né, no seu projeto, você não pode deixar isso acontecer. Então tem esse conceito, eu trouxe aqui, né, a galera do YouTube está vendo aqui com a gente, essa bússola que representa o norte verdadeiro. É um conceito que a gente traz lá do Hoshin Kanri, que é o desdobramento estratégico à luz do Lean Management. E o Hoshin Kanri, ele diz isso. Uma das primeiras coisas que a empresa tem que traçar é o norte verdadeiro. Cara, aonde que eu quero chegar? Qual que é o meu objetivo? Qual é a nossa entrega, a nossa visão de futuro? Isso tem que estar muito claro para a organização. Então, antes de você pensar em entrar em uma jornada Lean, antes de você pensar em querer fazer muitas coisas, você tem que pensar no norte verdadeiro. Aí você não sei qual é o norte verdadeiro, eu não sei onde a minha empresa quer chegar. Então você não vai sair em lugar nenhum. Sempre vale a pena lembrar daquela história da Alice nos Países das Maravilhas. Lembra? Que ela tá lá, andando lá, né, perdida, lá na floresta. Lembram disso? Daí no meio do caminho ela encontra lá o gato, certo? E aí ela pergunta assim, senhor gatinho, meu Deus, eu tô perdida. Daí ele, tá bom, eu vou te ajudar, Alice. Pra onde você quer ir?
Eu não sei, eu caí nesse mundo aqui maluco, eu tô totalmente perdida. Eu só preciso sair daqui. E daí o gato fala para ela, tá bom, então você pode ir pela direita ou pode ir pela esquerda. Tanto faz. Se você está perdido, se você não sabe onde você quer chegar, o caminho que você vai seguir é o mesmo. Tanto faz. Não é essa história lá da Alice no País das Maravilhas? E aqui é a mesma coisa. A gente tem que ter essa clareza. Então, gente, eu estou falando isso aqui para vocês, tá? Porque assim, grande parte dos problemas na hora de executar um projeto de melhoria começa aqui. Começa aqui, falta de clareza. A primeira coisa que eu pergunto para o aluno lá no coach de projetos, qual é a meta? Gente, 7 entre 10 alunos não trazem a meta clara. E a gente tem que ficar puxando, refinando, né? Ok, esse é o nosso papel aqui. A gente está aqui para ajudar vocês. Mas a galera precisa entender que essa clareza é o primeiro ponto. Então, se não está claro a meta a ser atingida, se não está claro a entrega do projeto, se não está claro os papéis e responsabilidades, né? A gente critica as pessoas, ai, viu, o time do projeto não quer me ajudar. Mas será que está definido o papel e responsabilidade de cada um deles? Será que a gente fez essa lição de casa bem feita? Então, o tempo do projeto, quanto tempo vai ser de projeto, cronograma. Então, gente, assim, clareza é o segredo. Eu falo assim, que o seu projeto tem que ser cristalino como água, sabe? Você olha aquela água translúcida, cristalina, você enxerga lá no fundo do oceano, enxerga lá no fundo de uma piscina, você não tem pontos escuros, você não tem sujeira, não tem divergência. O teu projeto é a mesma coisa, cara. A pessoa tem que olhar isso, enxergar, entender, clareza. Porque se não está claro, ela não vai acreditar. E você já viu aqui que as pessoas compram aquilo que elas participam, aquilo que elas constroem, aquilo que elas acreditam, certo? Então, clareza é um segredo principal. Legal? Tem lá a metodologia do Roshin Kanri. Legal. Maravilha. Lembram lá da nossa pirâmide dos 5 desafios da equipe? Né? A gente está projetando lá no YouTube lá para a galera para ver isso aqui. Voltando aqui então, né, depois de tudo isso que a gente falou na nossa pirâmide dos 5 desafios, lembra que eu falei para vocês? A primeira ponta que a gente tem que trabalhar então é a confiança, certo? Como é que a gente garante que a gente ganha a confiança das pessoas? E gente, e numa equipe de alto desempenho, a confiança é igual em casa. Você fecha o olho, você confia no seu pai. O seu filho confia em você. Você confia na sua esposa e vice-versa, na sua família. Não é isso? Isso é verdadeira confiança. Uma equipe de alto desempenho sabe que pode confiar na outra pessoa, pode confiar no chefe, pode confiar na equipe. Ele pode faltar ao trabalho um dia, pode ficar doente, pode ter um problema, que a equipe vai dar um jeito e vai fazer acontecer. Isso é o suprassumo do engajamento, certo? Pô, o Wilson faltou. Cara, não tem problema, passa isso aqui para o outro, isso aqui para o outro, delega aqui as tarefas e legal, e a coisa vai acontecer. Então, essa analogia é super importante. Como é que a gente ganha essa confiança das pessoas, então, certo? Para ter o apoio delas para o seu projeto. Um feedback bem feito, por exemplo, certo? Como que você dá feedback para o time de projeto, para a equipe de projeto? Você faz o feedback uma vez por ano com eles, né? Quando você é gestor de área, líder de área. Você faz feedbacks semanais com eles. Você vê um desvio do pessoal, né? Um desvio do seu colaborador ali, do membro da sua equipe. Você dá uma orientação, você fala com ele, ou aquilo vai ficando para debaixo do tapete, certo? Quando você dá o feedback para ele, você vai com fatos, com dados, com evidências. Ou é uma conversa assim mais, né? Mais subjetiva, uma conversa mais assim ambígua, né? Que não tem aquela definição e tal, você vai desarmado, aí você vai com aquele discurso, né, de gestor assim, você foi bem, mas olha, a empresa esperava um pouco mais de você, né? Como é que você se sente quando você ganha um feedback desse? Terrível, não é?
Então isso não pode acontecer no teu projeto. Você tem que ter um acompanhamento das pessoas e tem que dar um feedback com fatos, com dados. Ó, vou dar uma dica para vocês. Gente, é muito fácil fazer isso. O problema é que a gente fica esperando o RH, né? O RH tem que organizar o processo de feedback. Se o RH não faz, você como gestor, você tem que fazer. Vou deixar uma dica aqui para você. Ó, quer ver? Ó? Você pega uma folha de papel, escreve ali ó, o nome do seu membro da equipe de projeto, beleza? E essa folha de papel vai acompanhar você o ano inteiro, beleza? E aí nessa folha de papel você vai montar uma tabela, e essa tabela vai ter assim, a data, e aí você colocar assim, o que foi legal, e aí o outro quadro do lado, outra coluna do lado, o que precisa melhorar. Exatamente assim. E essa folha é a tua vida, cara. E aí você está trabalhando no dia a dia. Então vamos supor, o Wilson foi lá e fez um negócio que foi legal, foi bacana. Pô, ele me surpreendeu. Eu não pedi, o cara fez, ele teve aquela ideia, aquela preocupação. Eu vou lá na minha folha, eu vou anotar. Isso foi legal e aquela data. Ou da outra forma. Olha, aquele dia o Wilson teve aquele comportamento, aquela atitude que não foi legal. Eu vou lá, vou anotar a data, vou anotar o que não foi legal como oportunidade de melhoria. Eu tenho um registro disso. E aí a gente organiza essas sessões de feedback, essas conversas de feedback. E, gente, assim, ó, feedback para time de projeto tem que ser um feedback mais rápido. Você não pode esperar 6 meses ou 1 ano para dar um feedback, certo? Independente do tempo que você escolha, uma vez por mês, uma vez a cada quinzena, sei lá, né? Mas você tem essa folha, cara, você tem a evidência para você daí falar, ó, Mia, esse dia foi muito legal, parabéns para você, eu gostei do teu comportamento. Né? Ou então, olha, Cristiano, esse dia aconteceu aquela situação, você fez isso, né? Vamos melhorar, vamos corrigir isso aqui do lado. E aí você tem essa folha com você, cara. E na reunião de feedback você leva ela, você mostra para o seu membro de equipe. Percebem a diferença do feedback? E olha que processo simples, cara. É simples, mas a gente não faz. A gente tem que ser honesto numa hora dessa, tem que ser transparente, certo? Só que a gente não faz isso. A gente fica esperando RH, a gente fica esperando grandes feitos para daí poder dar um feedback, que tem uma formalização do feedback, e a gente entra numa reunião do feedback com aquela visão de caçar problema, de detonar o cara para corrigir problema. Quantas vezes vocês fizeram feedback com a galera do time de projeto de vocês, que vocês chamaram o cara para tomar um café? Cara, eu te chamei para tomar um café para te dar os parabéns. Aquilo que você fez foi muito legal aquele dia. A gente não faz isso. Então, você precisa ser honesto. Precisa fazer um feedback bem simples. Gente, não tem segredo. Legal? Como é que você ganha confiança também? Quando o líder se coloca como vulnerável, cara. Olha isso, né? As pessoas, a equipe entende que o chefe delas não é o super-homem. Não é invencível, não é a prova de falhas. O chefe é um simples ser humano, que também tem seus anseios, que também tem suas dificuldades, que também tem seus desafios, que também erra, que também acerta, que também perde a hora de manhã, certo? Que comete seus deslizes, que também reclama do chefe dele, certo? Então, quando a sua equipe entende que você, gestor de projetos, é um cara normal, uma pessoa normal, um ser humano normal, e que você se deixa colocar nessa posição de vulnerabilidade, sabe o que acontece? As pessoas te ajudam mais. Porque o ser humano pensa assim, a gente tem esse bom senso, né, essa vontade inerente dentro de cada um de nós, né, essa centelha, de ajudar a pessoa em condições de vulnerabilidade. O ser humano é assim. Nas equipes são assim. E quando a equipe enxerga o líder como um ser mortal, ó, a Cleide falando, não é Deus, exatamente, enxerga um ser assim, ela vai ajudar, ela vai entender, ela vai se posicionar, ela vai ter empatia para ajudar o líder nessas condições. Então, um feedback bem feito, honestidade em primeiro lugar, certo? Não fugir de conversas ruins, não colocar ali panos quentes em conversas ruins com a equipe, certo? Ser franco, ser honesto, com evidências. E se colocar em posição de vulnerabilidade são 3 formas de você
formar a base da pirâmide para você ter uma equipe de alto desempenho e alto patrocínio, alto apoio para o seu projeto de melhoria. Então isso serve para qualquer empresa, para qualquer projeto, para qualquer área, para qualquer gestor, certo? Legal. Trabalhando nessa primeira base, você está mais preparado para subir para a pirâmide aqui dos 5 desafios da equipe, que vai tratar do conflito. Nossa, Wilson, o que é o conflito, né? Que a gente pensa. Conflito é você poder expor as suas ideias sem mimimis, né? Até coloquei aqui para a galera brincando. Sem mimimis, sem milindres, certo? Sem medo. Então, o conflito, ele tem que ser algo que a gente trata ali como saudável, certo? O conflito, ele tem que ser... A gente tem que entender o conflito não é uma briga, certo? Não é uma disputa. Mas o conflito é uma abertura para o debate de ideias. Para que você fale uma coisa e eu possa conflitar para você. Fala assim, não, cara, olha, eu acho que não é esse o caminho. Eu acho que a gente pode fazer do outro jeito. Olha, minha visão é um pouco diferente da sua. É esse tipo de conflito, o conflito saudável. E esse tipo de conflito sem confiança, sem esse conforto para você poder ter essa troca de ideias, ele não funciona. Ele é política. Conflito sem confiança é pura política. Porque você finge que acredita e eu finjo que está tudo bem. Já viram isso? Você vai lá e dá aquela ideia de você, não, tá bom, beleza. Do tipo assim, cara, eu não vou discutir para não brigar. Certo? Você está fazendo política. Não, olha, eu não vou explorar esse assunto porque o Wilson não vai querer, não vai rodar. Deixa assim mesmo, vamos fazer do jeito que o cara quer. É política. Você está fugindo do conflito. Por quê? Porque você não tem a base da pirâmide, que é a confiança. Né? As pessoas traçam assim, cara, um monte de teorias de gestão de conflito, de gestão de mudança. Cara, tem um monte de coisa. Gente, é confiança, é isso que está aqui, é criar o laço de confiança. Então ponham isso na cabeça de vocês. Conflito sem confiança é política. Você finge que está tudo bem e eu finjo que acredito. E a gente perde boas ideias, a gente perde boas oportunidades, a gente perde bons profissionais, né, que cansam, se enchem o saco de trabalhar com você e vão ser felizes em outra empresa. Ou larga o teu projeto no meio, para de te apoiar no teu projeto. Por quê? Porque não tem liberdade para expor as ideias. Não tem esse conflito saudável que a gente sempre faz. Legal? Faz sentido isso aí para vocês, gente? Essa reflexão? Olha como eu sempre gosto de trazer essas conversinhas mais filosóficas, né? Porque a gente está aqui para crescer, a gente está aqui para subir na nossa carreira. E muitas pessoas não conseguem fazer um projeto de melhoria, muitas pessoas não conseguem influenciar pessoas para algo que vai fazê-las serem promovidas ou conseguir um novo emprego, porque elas não conseguem atrair as pessoas para apoiar elas no projeto. Né? Ou porque o chefe não apoia, que a gente falou na semana passada. Mas o grande lance é que é o seguinte, antes da gente reclamar que o chefe não nos apoia, a gente tem que fazer a coisa certa com o nosso chefe. Antes da gente reclamar que a gente não tem adesão de time de projeto para nos apoiar, nós temos que fazer a nossa reflexão como líderes e ver como que a gente está conduzindo isso com a equipe. Usar essas técnicas para trazer o pessoal junto para a gente. Isso é a essência da liderança. Liderança servidora, liderança inspiradora, certo? Né? A gente fala isso porque é muito fácil apontar o dedo para os outros, é muito fácil reclamar. Mas quando a gente para e olha para dentro de nós mesmos, nós temos a transformação. Eu estou pegando muito na turma do Black Belt com isso, certo? Na transformação dentro de cada um de nós, antes de pensar em ferramentas e em outras técnicas. Né? Legal? Maravilha, minha gente. Bacana? Ó, já estamos aí com 45 minutos de live. Beleza. Vou abrir aqui um pouquinho aí para quem quiser fazer uma pergunta, alguma coisa, né? Para a gente trocar uma ideia, como sempre, beleza? Vamos dar um likezinho aqui, né? Na live aqui, para dar aquela moral pro professor, né, gente? Fala, ó, estamos aqui em 11. A gente poderia ter pelo menos 5 likes, né? Aqui na nossa live, ó. Pelo menos 5 likes já ajuda a galera aí, ó, tá? Ó, e aí...
Beleza? Vamos ver lá no Insta como é que tá. No Insta não tem quase ninguém, né? Porque a gente faz melhor aqui pelo YouTube, transmitido com os slides. Deixa eu ver o que a galera escreveu aqui. Maravilha, Cristiano, a Virgínia falando que nem sempre tem as pessoas. A Mia tá na área ali. A Ludivânia chegou, beleza. Tem 8 já? Ah, 8 likes, já tô feliz, hein? 8 likes, já tô feliz, ó. Maravilha. Então, vocês querem a apostila aqui? Vocês querem a apostila dessa aula? Ficou legal o material, né? Então, ó, então para a gente fazer a apostila de hoje, vão me ajudar, hein? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Tô deixando aqui, ó, a senha da apostila, beleza? Para vocês abrirem lá depois, tá? Eu vou pegar a apostila e vou colocar lá no nosso canal lá do Telegram, beleza? Lá na comunidade dos alunos, fechada, e no canal aberto, né, para nossa audiência, tá? Ó, estamos em 10 aqui. Se a gente chegar em 8 comentários lá no LinkedIn, eu libero a apostila para vocês. Vamos fazer assim? Vocês vão lá no meu LinkedIn, no post que eu fiz de hoje, tá? Promovendo essa live aqui, hoje de manhã, tá lá no meu LinkedIn, promovendo de manhã. Legal? Vocês vão lá e vão responder para mim, certo? Gente, qual foi o maior insight da aula de hoje? Qual foi seu maior aprendizado, né? O que você mais aprendeu? Posta lá, escreve lá no meu LinkedIn lá, legal? E aí, se a gente tiver ali pelo menos 5 comentários, né? Eu libero a apostila e libero a senha para vocês lá, hein? Maravilha? Combinado? Sim, temos aí um desafio para consolidar o nosso conhecimento. Só ir lá e comentar. Acima de 5 comentários eu já libero a senha da apostila. Legal? Ó, pergunta do Marcos Andrade. Boa noite, professor. Devemos envolver todos do time em um projeto ou podemos selecionar algumas pessoas? Marcão, você vai trazer aquelas pessoas que são peças-chave para trazer, para te ajudar ali no seu projeto, certo? Então você vai olhar todo o seu time e do seu time você vai trazer aquelas pessoas que devem participar com você, tá? Um ponto importante, Marcão, assim, ó, quando você for selecionar o time de projeto, pegue pessoas de diferentes níveis hierárquicos, tá bom? Não pega ali só os chefes, só os gerentes, sabe? Traga pessoas que estão sofrendo, cara. Pessoas que estão ali amargando aquele problema, passando por aquela situação, tudo isso que está pegando. Porque daí, o que acontece? Você fazendo isso, você está dando oportunidade para as pessoas, você está engajando e você está entendendo o que está acontecendo, certo? Você vai ter algumas outras visões aí super importantes. Beleza? Isso é o mais importante de tudo, tá bom? Legal? Maravilha, minha gentes. É isso aí? Então tá bom, ó. Deixa eu ver. Regiane chegou atrasada, tadinha. Sempre atrasada, né, Regiane? Oh, meu Deus do céu. Não. Melhor comentário, ganhou uma caneca, professor. Ó, então, ó, tá aqui, ó. Né? Você não ganhou a caneca, Caio? Ficou sem? Pô, cara, sacanagem, hein? Ó, mas quem não ganhou a caneca do Black, vou dar um spoiler aqui, hein? Dia 14, vocês vão ter oportunidade de ganhar a caneca do Black, hein? Olha no calendário de aulas lá de vocês, tá bom? Dia 14 vocês vão ter oportunidade, né? A Cleire ganhou, tá? Feliz da vida, né, Cleire? Com a canequinha do Black hoje lá, ó. Maravilha. Legal? Queridos, super obrigado, então. Vamos fechar aqui, que já estamos aí com 50 ainda. 50 minutos de live, tá bom? E aí eu queria desejar aqui para vocês um super beijão na bochecha. Valeu, galera, maravilha. A Virgínia falou que adorou a explanação entre gestor e liderança. Ah, legal, Virgínia, legal. Que bom que você gostou, né? Que bom. Ah, chegou caneca lá também, Virgínia. Ah, show de bola, né? Super legal. É isso, gente, né? Gestão, liderança, é isso, né? O grande ponto é esse, é a gente olhar um pouco para o nosso umbigo, sabe? Antes da gente reclamar, né? E fazer acontecer. Tá bom? Kaique tá lá, muita aula boa, professor. Pô, Kaique, valeu, obrigado por estar aí. Cristianão, obrigado. Deixa lá os comentários lá no LinkedIn, maravilha, no post de hoje, dizendo qual foi seu maior insight da aula de hoje. E aí eu coloco lá a apostila pra gente, já com a senha aqui para desbloqueio, que é #ninjas. Beleza? Galera, beijão para vocês, beijo na bochecha, abraço para os meninões, tá bom?
E aí a gente se vê amanhã, eu apareço para dar algumas mensagens legais para vocês lá na nossa comunidade. Valeu, valeu? Falou, gente! Galera, até mais, hein? Super beijão, hein? Tchau, tchau.